Olá, meus caríssimos irmãos, amigos e internautas. Cumprimentamos a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Ao ensejo, damos a todos as nossas boas-vindas à sala virtual da EBD, da Assembleia de Deus Missões, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Esse canal é patrocinado por AWA Contabilidade. Neste trimestre, temos o tema de estudo: Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. O nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral, conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conde, comentarista de lições bíblicas da CPAD e autor de dezenas de livros, e ele nos ajudará dos seus estudos, dos seus comentários, a nossa aula bíblica de escola dominical. Então estaremos abordando esse tema. Nessa aula, o Templo da Assembleia de Deus Missões fica na Avenida Rael Bonfacker, 2220, de frente com a Praça da Bíblia. A Praça da Bíblia, a partir deste domingo passado, passou a existir quando foi manifesta a todos. Temos uma lei, é um trabalho do vereador Mourão, que trouxe isso para a Câmara, uma lei, e submeteu à apreciação dos seus pares, e foi aprovado e sancionado, publicado pelo nosso prefeito Alan Guedes. Nós somos imensamente agradecidos porque a Praça Pedro Rigotti se tornou agora a Praça da Bíblia. Muito breve estará sendo construída ali pelo município um monumento à Bíblia, à Palavra de Deus. Nós aguardamos e queremos fazer o que for do nosso alcance, o que estiver no nosso alcance, para zelar desta praça e deixar ela em condições agradáveis de visitar, de estar, acomodar confortavelmente ali e fazer leituras à vontade nesta praça, agora a partir desta lei, a Praça da Bíblia. Muito bem, nesta oportunidade apresentaremos a terceira aula do segundo trimestre de 2023 sob o tema Ciúme, o mal que prejudica a família. Esta aula estará sendo ministrada em todos os templos, ou em quase todos os templos da Assembleia de Deus no Brasil. Aqui em Dourado estará sendo ministrada pelo professor Luiz Giovanni. Então não deixe de participar todos os domingos a partir das 8h45, e nós estaremos ali também aprendendo com o nosso querido professor Luiz Giovanni. Muito bem, dentro desse tema nós temos um texto áureo, e o nosso texto áureo diz o seguinte: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago 3,16. E o nosso resumo da lição, que nós chamamos de verdade prática, nós resumimos da seguinte frase: o ciúme é uma obra da carne, e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins desta emoção. A nossa leitura bíblica se encontra no Gênesis, no livro do Gênesis, capítulo 37, entre os versículos 1 e 28. Leiamos alguns versículos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava ovelhas com seus irmãos. E estava este com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa,
mulher de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José, pois, mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E viram-no de longe, e, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Meus caros, esse é o texto bíblico que nós temos para base dos nossos comentários, comentário estes constante da obra do pastor Elianai Cabral, né? E tem um livro físico, tem um e-book, se você puder, não deixe de adquirir. Ele é um alimento espiritual, um conhecimento para você consolidar os seus conhecimentos da parte de Deus, no relacionamento social e familiar, e consolidar também a sua salvação. Meus queridos, então o ciúme é uma emoção humana que pode levar a grandes proporções. Todas as pessoas sentem ciúmes em alguns momentos da vida. Às vezes é por alguém da família, outras vezes é por amigos ou por algum bem que é considerado precioso. Há pessoas que sentem ciúmes por cargos, funções, e isto pode acontecer tanto no ambiente profissional como no ambiente eclesiástico ou ministerial. Nesta aula, temos o propósito de refletir a respeito das consequências do ciúme na família. Temos 3 objetivos a alcançar com estes comentários. O primeiro é refletir sobre as consequências do favoritismo e do ciúme na família de Jacó. Segundo, é identificar os males que o ciúme provoca nos relacionamentos. E terceiro, compreender que o homem precisa orientar o seu coração pela palavra de Deus e não por suas emoções carnais. Nesta aula veremos que o ciúme é uma emoção carnal e, se for cultivado, pode chegar ao descontrole, causando consequências gravíssimas para as famílias e para os relacionamentos em geral. O cristão não pode ter as ações dirigidas por seus impulsos e emoções carnais. Assim veremos como ele pode lidar com esta emoção. Você é uma pessoa ciumenta? Você costuma sentir ciúmes por alguém ou por alguma coisa? Você já foi alvo de ciúmes? Como você reagiu diante desta situação? Esta aula nos convida a refletir sobre as emoções que permeiam o nosso coração e que costumam influenciar o nosso comportamento. O ciúme não deve ser naturalizado ou fantasiado como a prova de amor e cuidado, porque ele traz consigo sérias consequências. Devemos lembrar que a Bíblia diz que o amor não arde em ciúmes,
na primeira carta de Paulo aos Coríntios 13:4. Portanto, como cristãos, nosso coração precisa ser regido pelo amor e não por emoções carnais. A história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele, por isso tornou-se uma pessoa de confiança do seu pai. José informava todas as más ações dos seus irmãos para o patriarca da família. Por esse motivo, eles o via como um delator e merecedor das hostilidades deles. Esta aula não tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, mas enfatizar esta relação de conflito dentro da família de Jacó. Não estamos aqui para difamar nosso patriarca Jacó, evidentemente. Estamos fazendo uma reflexão para dela tirarmos um aprendizado, instruções para a nossa vida prática, porque é mais barato nós aprendermos com os erros alheios. Vejamos as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes. Então, neste trimestre, nesta aula, nós fizemos um esboço para administrarmos o nosso tempo e também ministrarmos o conteúdo da nossa aula. Então, inicialmente, estaremos falando sobre a falha no tratamento dos filhos. E dentro deste foco, estaremos abordando a preferência de Jacó, o ciúme em meio à preferência e a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Na segunda parte, estaremos abordando o assunto o ciúme como causa de conflitos. Está estratificado em 3 tópicos: a túnica, o símbolo do desprezo; ciúme, o agente do conflito familiar; e a extensão do ciúme. Na parte 3, estaremos abordando o ciúme como causa de conflito. E dentro deste foco, nós estaremos abordando os tópicos: o ciúme pode causar tragédias familiares. Segundo, o ciúme entre os santos de Deus. E terceiro, vencendo o ciúme. Retomando o nosso comentário, na parte 1, a falha no tratamento dos filhos. Aqui nós temos a preferência de Jacó. Em Gênesis 37, lemos que Jacó amava a José mais do que a todos os seus filhos. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Entretanto, independentemente de ser o filho da sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado. Naturalmente, quando são conscientes do seu papel paterno e materno dentro do lar, os pais percebem as diferenças de personalidade e de temperamento de cada um dos filhos. Por isso, é preciso muita atenção no relacionamento com eles. Na lição anterior, estudamos a respeito do problema que foi gerado pela predileção de Isaac e Rebeca entre Esaú e Jacó. Aqui a história de José, veremos que a predileção de Jacó produziu o ciúme e a inveja entre os filhos, as consequências graves desta prática dentro da família. O ciúme em meio à preferência. Jacó não mediu as consequências ao presentear o seu filho com uma capa de várias cores.
numa clara atitude de preferência. Isso provocou ciúmes nos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. Ora, José era o 11º filho de Jacó, e quando os mais velhos se sentiram alijados do amor do pai, encheram-se de fúria. Eles viam que esse traje especial significava o favoritismo da parte do pai, e por isso aborreceram-no. A inveja não permite compreender os signos de Deus. Além desse presente do pai a José, também havia sonhos de José que o colocavam sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. Vejamos. O sonho dos molhos de trigo e o sonho dos corpos celestes que se inclinavam diante de José, quando contado aos seus irmãos, fizeram com que eles entendessem que José agia com arrogância e despeito em relação a eles e por isso o rejeitavam. Os sonhos tinham um caráter profético, mas seus irmãos entenderam como uma atitude presunçosa da parte de José. Não podiam enxergar o que aconteceria alguns anos depois, quando José tornou-se governador do Egito, conforme lemos em Gênesis 41. Chegamos à parte 2. O ciúme como causa de conflitos. Primeiro, a túnica, o símbolo do desprezo. A vestimenta tradicional do povo antigo tinha, no máximo, 2 cores, feita de fios de linho grosso. A túnica colorida de José o colocava em posição de destaque em relação aos outros filhos, conforme Gênesis 37:3. Isso corrobora o sentimento de predileção de Jacó por José. O ciúme derivado desta má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família de Jacó. Ciúme, o agente do conflito familiar. Os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai. Por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Seus irmãos, com o orgulho ferido por causa da preferência paterna por José, não aceitavam sequer ouvir o filho de Jacó. Por isso encheram-se de rancor, de ódio, desejando até mesmo acabar com a vida do irmão. O ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. É como uma infecção que se espalha no corpo do doente. A inveja, o rancor, o ódio geralmente tem no ciúme o nascedouro, como o sábio Salomão declarou: o ciúme desperta o furor. Provérbios 6:34. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que tudo o que provoca contenda e dissensões tem como origem a carne. Porque ainda sois carnais? Pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Primeira carta de Paulo aos Coríntios 3:3. O ciúme é uma obra da carne. A extensão do ciúme. Na presente aula, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos, mas eles estão presentes. O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, amizades sinceras e relacionamentos profissionais, entre outros. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprezo e desgosto do que felicidade.
No ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança, insegurança, controle e posse. As pessoas se tornam possessivas, querem saber tudo, controlar tudo. Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana, a linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue. Chegamos à parte 3. Os males do ciúme. O ciúme pode causar tragédias familiares. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Não são poucos os casos em que pessoas prejudicam as outras por causa do ciúme. Não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno do nosso Salvador, conforme Marcos 15:10. Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. O ciúme entre os santos de Deus. Se de maneira geral o ciúme obsessivo surge da parte de uns cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação e ofensas mútuas, infelizmente, entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. Assim, por ciúme, se calunia, difama e ofende o irmão em Cristo ou colega de ministério. Que o Espírito Santo guarde os nossos corações, de modo que produzamos o fruto do amor e não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5:25. Vencendo o ciúme. Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. O que pensamos e o que está em nosso coração determinam as nossas ações. Salomão escreveu em Provérbios 4:23: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Precisamos analisar se as emoções ciumentas estão provocando, afetando a nossa qualidade de vida. Se essa constatação for afirmativa, é importante procurar ajuda pastoral que, com base na palavra, o aconselhará com sabedoria. E, finalmente, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 13:4. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Meus caros, o ardor emocional denominado ciúme deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos a que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes.
Romanos 13:13. Andemos honestamente como de dia, não em glotonarias, não em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Esse desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Aqui concluímos a terceira aula do segundo trimestre de 2023, sob o tema Ciúme, o mal que prejudica a família. Queremos agradecer a vossa preciosa atenção e dedicar um tempo para nos ouvir ou nos assistir e abençoá-los com as seguintes palavras: que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor. Deus vos abençoe. Amém.